Bem, sou a professora Sueli Menezes, paraense, hoje conselheira nacional de educação, presidente da Câmara de Educação Básica e hoje aqui professora, parceira, para poder conversar um pouquinho sobre uma norma que o Conselho está acabando de trabalhar e é uma norma que pretende ser muito importante no chão das nossas escolas. É a norma sobre as competências do diretor da escola. Na verdade, muitos de nós fomos educados no tempo em que as escolas ensinavam, davam conhecimento e a família educava, trabalhava valores e princípios. Os conhecimentos ficavam a cargo da escola e os princípios a cargo da família. Já no início desse século, Bauman já justificaria a necessidade de mudança dessa escola, considerando o que ele chamava da perda da sociedade sólida, aquela sociedade em que os valores eram sólidos, a família era sólida, a igreja tinha princípios bem marcantes, a sociedade, você sabia por onde caminhar, era aquela sociedade em que uma pessoa podia passar uma vida inteira num único emprego, numa única empresa. E entrava jovem e se aposentava. Considerando que hoje ele diz que a gente tem uma sociedade líquida, onde, na verdade, os valores já não são tão sólidos, onde os desafios são muito mais complexos, onde as pessoas mudaram, os contextos mudaram, o aluno mudou, o professor mudou. Essa escola de antigamente não existe mais, e nem deve existir mais. Se no mundo todo a escola vem se renovando, o Brasil, quando veio a BNCC, ela consolidou uma reforma de práticas, exigindo um novo aluno, um aluno que aprende a fazer e não aprende só conhecimentos, que exercita o conviver para poder ser importante na sociedade. Essa escola, que assume a responsabilidade de desenvolver competências, precisa também de um novo diretor. E, dentro dessa perspectiva, o MEC encaminhou uma solicitação ao Conselho para que nós trabalhássemos o perfil desse novo diretor de escola que atendesse essas novas demandas. E o Conselho Nacional, então, aprovou agora, em abril, e encaminhou para o ministro homologar o que ele chamou de matriz de competências do diretor da escola, e que, naturalmente, cria a BNC. BNC é a Base Nacional Comum de Competências do diretor da escola. Nós temos, portanto, a BNCC, que é do aluno, BNC do professor, e agora nós temos a BNC do diretor. Essa norma, ela materializa o perfil de saberes e fazeres que esse diretor de escola tem que ter para enfrentar essa nova demanda, uma escola que tem que enfrentar novos desafios, as críticas, as tensões, as dificuldades, os conflitos entre princípios e entre práticas de uma gestão institucional que hoje tem que conviver com tudo isso nesse contexto contemporâneo. Essa construção dessa matriz de competências, ela entrou na esteira de um relevante trabalho que o Conselho Nacional vem desenvolvendo há 3 anos. Primeiro, a gente discutiu a formação inicial do professor. E aí começamos a observar que, com essa reforma, a partir da BNCC, a formação do professor ela tinha que vir numa mesma dinâmica. 10 competências gerais que o aluno tem que desenvolver pela BNCC. E a formação de professores trouxe as 10 competências gerais do professor na sua formação inicial. Em seguida, nós fizemos as diretrizes da formação de professor continuada. Novamente, trouxemos uma base nacional comum de competências do professor na educação continuada, com 10 competências. E nesse mesmo diapasão, a comunidade educacional propõe, portanto, uma igual estruturação para as diretrizes para a gestão escolar. De forma democrática, muita gente opinou, o MEC encaminhou
sugestões, os conselheiros, foi para consulta pública, se discutiu muito dessa forma democrática, ouvindo a sociedade e especialistas, se compor esse novo documento normativo. Na verdade, é consenso que essa figura delineada para diretor há décadas, ela não está mais condizente com esses desafios que precisam ser enfrentados nos dias de hoje. Todos nós sabemos disso. É evidente a necessidade de se romper esse paradigma da formação de um gestor que era voltado prioritariamente para garantir aquelas aprendizagens sustentando teorias filosóficas, sociológicas, psicológicas, e sem muito investimento nessa capacidade de liderança que o diretor precisa ter, no processo transformacional que ele precisa imprimir na sua instituição, sua preocupação com a responsabilidade de governança, é dizer, a governança em todos os seus aspectos, político, social, técnico, liderança. Há necessidade hoje, mais do que nunca, de uma posição firme, de propósito, para que esse líder conduza essas pessoas. E também uma preocupação com materiais, com patrimônio, com a relação da escola com a sociedade. Esse novo perfil, ele é um perfil que, na verdade, precisa ser reinventado. Nós já temos muitos diretores de escola com esse perfil. Os líderes da gestão educacional das escolas do século XXI, a eles são exigidas não apenas um preparo para a resolução de problemas de caráter administrativo, gerencial, financeiro, mas também competências que remetam para o planejamento da qualidade do ensino. Esse novo diretor, ele tem que estar preocupado com o processo de ensino-aprendizagem, com a qualidade do resultado desse trabalho. Ele tem que estar preocupado com a utilização de ferramentas tecnológicas, com metodologias pedagógicas inovadoras, que tragam a sua escola para o mundo de hoje. Real condições de também gerenciar crises. Hoje, um bom gestor, ele tem que treinar, estar capacitado, ter competência para gerenciar as crises que estão no cotidiano de qualquer instituição. O diretor, nos tempos de hoje, precisa exercer uma forte liderança, exercitando uma vigorosa influência. Essa liderança no sentido de ele influenciar efetivamente a sua comunidade escolar. Mas não só isso, ele tem que ter uma relação muito forte com a sua comunidade, com o político do seu entorno, com a vida social do seu entorno. E essa matriz de competência desenhada no CNE, com contribuição da sociedade, o diretor que tem que trazer como conhecimentos e experiências uma proposta com conceitos contemporâneos. O que seriam esses conceitos contemporâneos? Tem que estar apoiado nas normas vigentes. Toda escola, para ter segurança, tem que andar na lei, tem que andar nas normas. Também ele tem que dialogar com os desafios impostos pelo século XXI. Olha, hoje, por exemplo, esse nosso aluno, ele não pode ser só o aluno que ouve e acumula conhecimentos. Ele tem que ser um aluno que tem que fazer coisas, que aprender a fazer, que exercitar, aplicar o que aprendeu. Ele tem que ser um aluno que aprende a conviver com o mundo, aplicando o que aprendeu com esse mundo, para ele poder ser um cidadão e ser esse cidadão. Então, para que esse diretor conviva com essa escola que pretende preparar esse aluno para o século XXI, ele tem que transitar em todas essas questões. Vale ressaltar que o papel do diretor é determinante na garantia de uma escola, seja ela pública ou privada, na garantia de que essa escola possa efetivamente preparar o aluno para o mundo em que ele vive. Temos que desenvolver um outro olhar para as atribuições, coordenar e elaborar e executar a proposta pedagógica. Antigamente, esse perfil do diretor antigo, ele não estava muito preocupado com a proposta pedagógica. Ele colocava isso na mão do orientador pedagógico, do coordenador pedagógico.
Hoje não. Esse diretor da escola, ele também tem que participar deste processo, porque só participando da elaboração da proposta pedagógica, ele poderá prever tudo aquilo que, como diretor, ele tem que oferecer de segurança, de materiais, de estrutura, de articulação com a sociedade. Ele tem que garantir que os planos de trabalho dos seus técnicos, dos seus professores, dos seus alunos, os projetos de vida dos seus alunos sejam viáveis, sejam possíveis, sejam reais, sejam efetivos, articulando com as famílias, com a comunidade. Ele tem que exercer um papel visando o engajamento. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de um professor ou de um diretor, a gente tem 3 pontos importantes. Primeiro, ele tem que ter conhecimento. Ele tem que saber das coisas. Segundo, tem que pegar aquele conhecimento e saber usar. Tem que saber fazer as coisas. E o terceiro, usar aquilo socialmente, se engajar, fazer as pessoas se engajarem, trazer o professor para o seu projeto, trazer a família para o projeto da sua escola. Esse engajamento de todos é que vai promover vivências que vão fazer da sua escola um modelo de cultura de paz, de ambiente seguro, resguardado, pedagogicamente importante. Essa matriz de competências, ela traz o escopo de parametrizar, criar parâmetros na função do diretor escolar. E ele consolida 3 aspectos. Primeiro, parâmetros para a formação desse diretor. Como é que as instituições formadoras vão pautar para formar um diretor? Ele vai buscar lá nessa matriz, orientando as propostas curriculares que um diretor tem que viver enquanto aluno. Segundo, ele tem que estabelecer as competências essenciais de um diretor. Fazer um concurso público, um processo seletivo, você vai buscar o quê? Você vai buscar essas competências que são importantes. E o terceiro, oferecer uma trilha para as avaliações. Eu quero avaliar um diretor da minha rede pública, ou da minha escola privada, eu tenho que analisar os resultados do trabalho de gestão, baseando isso nas competências que estão lá especificadas. Precisamos, portanto, superar esse paradigma de gestores apoiados por processos políticos, de quem indica, mesmo na escola pública, quando se fala em processo democrático, ainda tem muita dificuldade de colocar a formação. O processo democrático ainda é politicamente colocado. Esse processo, esse exercício, essa arquitetura desse percurso de competências é que vai permitir a visualização do processo contínuo de atualização desse indivíduo, que é o diretor da escola, e a busca de novos conhecimentos. A cada dia, nós precisamos estar reinventando essa escola com novos conhecimentos, novas habilidades que são exigidos diante dos novos cenários de uma sociedade que muda o tempo inteiro. Essa matriz, ela foi estruturada a partir de competências gerais. Como eu disse, 10 competências do aluno na BNCC, 10 competências do professor na formação inicial, 10 na formação continuada e 10 competências gerais do gestor escolar. Considerando o papel social da escola, o primeiro aspecto é o aspecto político institucional. O diretor tem que estar preocupado com esse papel social da escola, a importância da liderança dele, a garantia dos direitos, do direito de aprendizagem do aluno. O segundo aspecto que as competências trabalham são os pedagógicos. Como a função primordial da escola qual é? Escolarizar, dar uma aprendizagem de qualidade, garantir melhores condições de progresso nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, outro grupo foi trabalhado com aspectos pedagógicos. Os aspectos administrativos financeiros são o que nós já conhecemos, realçando os requisitos técnicos, operacionais, viabilizam que a escola funcione, ela tem que funcionar bem, tem que ter as pessoas, tem que ter os recursos, ela tem que ter sustentabilidade, ela tem que ter condições de ir adiante. E, finalmente, um aspecto que não era muito viabilizado
nas formações anteriores, que são os aspectos pessoais e relacionais, que define o perfil de um diretor, que ele tem que ser referência de princípios, referência de valores, ele tem que caminhar dentro de um contexto onde a sua sociedade, o seu grupo, valorize ele e tenha orgulho dele. Além das competências gerais e específicas como parâmetro, esse trabalho ele traz também outras. A matriz também orienta 95 que nós chamamos de atribuições, elas não são obrigatórias. A matriz de competências ela é obrigatória, essas aqui são orientadoras. Ela vê a função do diretor com referência às redes, inspirando ele, como ele vai lidar com um sistema, a serem incorporadas, as ações a serem incorporadas sem desrespeito à flexibilização, mas dando autonomia para esse diretor, dar uma cara específica à sua escola, ter uma identidade própria, ter um DNA específico que valorize a sua escola, que faça com que o seu aluno tenha orgulho de viver nela. A proposta dessa norma é a reflexão, é a reinvenção do papel do diretor, debruçando nessa matriz em busca de soluções que mudem o cotidiano dessa escola, a partir de novas habilidades sejam desenvolvidas. Habilidades que possam redesenhar o futuro do aluno que nela estudar. A educação de hoje, de amanhã, escola pública ou privada, ela precisa, na verdade, de um gestor com visão ampliada, que exercite a aplicação de políticas públicas inclusivas, que respeite a legislação, as normas educacionais, que construa relacionamentos pessoais e institucionais dentro e fora da escola duradouros, efetivos, seguros, que invista com energia nos processos de avaliação da sua escola, tanto acadêmicos, tanto da aprendizagem, quanto a avaliação da sua instituição, que mantenha a liderança e a capacidade de motivar suas equipes para que a criatividade e a abertura de novas experiências seja o tom que ele vai dar para inovar e tornar sua escola inclusiva e de muita qualidade social. Em verdade, essa matriz de competências ela precisa ser trabalhada. São 10 competências gerais, 17 competências específicas e 95 atribuições para você trabalhar no dia a dia da sua escola. Nós esperamos que essa norma, essa diretriz, seja logo homologada e possa vir para o chão das escolas para nos ajudar no redesenho dos diretores da escola que pretende preparar um aluno para o futuro. Tomara que a gente possa colaborar com vocês nessas reflexões. E obrigada.